We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Nelson Mandela foi presidente da África do Sul, foi o líder do movimento contra o Apartheid, legislação que segregava os negros no país. Condenado em 1964 à prisão perpétua, foi libertado em 1990, depois de grande pressão internacional. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em dezembro de 1993, pela sua luta contra o regime de segregação racial. Nelson Mandela nasceu em Mvezo, África do Sul, no dia 18 de julho de 1918. Filho de uma família de nobreza tribal da etnia Xhosa, recebeu o nome de Rolihlahla Dalibunga Mandela. Em 1925, ingressou na escola primária, onde recebeu da professora o nome de Nelson, em homenagem ao almirante Nelson, seguindo um costume de dar nomes ingleses a todas as crianças que frequentavam a escola. Com 9 anos de idade, após a morte do seu pai, Mandela foi levado para a Vila Real, onde ficou aos cuidados do regente do povo Tambu. Ao terminar sua formação elementar, entrou na escola preparatória, Clarkebury Wording Institute, o colégio exclusivo para negros, onde estudou a cultura ocidental. Em seguida, ingressou no colégio Rawlinson, onde era interno. Em 1939, Mandela ingressou no curso de Direito na Universidade de Fort Hare, a primeira universidade da África do Sul a administrar cursos para negros. Por se envolver em protestos junto com o movimento estudantil contra a falta de democracia racial na instituição, foi obrigado a abandonar o curso. Mudou-se para Joanesburgo, onde se deparou com o regime de terror imposto à maioria negra. Em 1943, concluiu o bacharelado em artes pela Universidade da África do Sul. Continuou os estudos de Direito por correspondência na Universidade de Fort Hare. Mais tarde, receberia o nome de Doutor Honoris Causa, na tentativa de compensar a sua expulsão. Em 1944, junto com Walter Sisulu e Oliver Tambo, Mandela fundou a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano, que se tornou o principal instrumento de representação política dos negros. Entre as heranças deixadas pelos colonizadores europeus na África, o mais brutal foi o racismo da África do Sul. Apoiados nas ideias de superioridade racial do branco, o homem europeu instituiu leis que sustentaram o regime de apartheid, que foi instalado em 1948 pelo Partido Nacional. Era proibido o casamento interracial, era obrigado o registro da raça na certidão, brancos e negros viviam em áreas separadas, onde as escolas, hospitais, praças, etc., eram estabelecidos em locais distintos para as duas raças. A segregação racial, a falta de direitos políticos e civis e o confinamento dos negros em regiões determinadas pelo governo branco provocou uma série de massacres e mortes da população negra. Muitos homens e mulheres da comunidade negra sul-africana dedicaram suas vidas a essa grande causa, o fim do apartheid. Um dos mais notáveis líderes do movimento negro da África do Sul foi Nelson Mandela. Em 1956, Mandela foi preso pela primeira vez acusado de conspiração. Em 1960, diversos líderes negros foram perseguidos, presos, torturados, assassinados ou condenados. Entre eles estava Mandela, que em 1964 foi condenado à prisão perpétua. Ficou 27 anos no cárcere na ilha de Robben. Na década de 80, intensificou-se a condenação internacional ao apartheid, que culminou com um plebiscito que terminou com a aprovação do fim do regime. No dia 11 de fevereiro de 1990, depois de 26 anos, o presidente da África do Sul, Frederick de Klerk, liberta Mandela. Ao sair da prisão, Mandela faz um discurso chamando o país para a reconciliação. Eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu tenho prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre, no qual todas as pessoas possam viver juntas, em harmonia e com iguais oportunidades. É um ideal pelo qual eu espero viver e que eu espero alcançar. Mas caso seja necessário, é um ideal pelo qual eu estou pronto para morrer. Em 1993, Nelson Mandela e o presidente assinam uma nova Constituição sul-africana, pondo fim a mais de 300 anos de dominação política da minoria branca, preparando a África do Sul para um regime de democracia multirracial. Neste mesmo ano, recebe o Prêmio Nobel da Paz pela luta em busca dos direitos civis e humanos no país. Após longas negociações, Mandela conseguiu a realização das eleições multirraciais em abril de 1994. Seu partido saiu vitorioso e Mandela foi eleito o primeiro presidente democrático da África do Sul. Finalmente, seu governo com a maioria no parlamento
acabou com um longo período de opressão, aprovando importantes leis em favor dos negros. Em 1995, seu governo estabeleceu a Comissão de Verdade e Reconciliação para analisar as violações de direitos humanos cometidas durante o apartheid. Foram esclarecidos 10 episódios de violência cometidos pelos agentes da apartheid. O objetivo era expor a dor causada e buscar uma reparação, sem revanchismo. Mandela, que governou até 1999, armou a população com o sentimento da conciliação nacional até eleger o seu sucessor. Em 2006, foi premiado pela Anistia Internacional por sua luta em favor dos direitos humanos. Em 1944, Mandela casou-se com a enfermeira Evelyn Massey, com quem teve 2 filhas e 2 filhos. Em 1958, o casal se separou, e nesse mesmo ano casou-se com a militante anti-apartheid, Winnie Madikizela, com quem teve 2 filhas. Em 1992, o casal se separou. Em 1998, casou-se com Graça Machel. Em 1999, quando deixou a presidência, Mandela foi morar com Graça em seu pequeno vilarejo de Kunu, quando criam uma fundação em defesa dos direitos humanos. Nelson Mandela faleceu em Joanesburgo, África do Sul, no dia 5 de dezembro de 2013. Seu enterro foi realizado no domingo, dia 15, em Kunu, onde passou a infância.